O Hospital São Vicente já tinha fama de mal-assombrado. Mas quando Júlia começou seu estágio noturno como técnica de enfermagem, ela achou que eram só boatos para assustar novatos. Até o dia em que foi escalada para cuidar do quarto 12. Um cômodo trancado desde um incêndio ocorrido há 13 anos, onde uma paciente havia morrido carbonizada após gritar por horas por socorro. Naquela noite, faltou luz em metade do prédio. Apenas os geradores mantinham alguns corredores iluminados, com um brilho fraco e tremeluzente. Júlia fazia ronda quando notou que a porta do quarto 12, até então lacrada, estava entreaberta. Deve ser algum idiota tentando me assustar, pensou. Mas a curiosidade venceu. Empurrou a porta e sentiu o cheiro de madeira queimada. Lá dentro, o tempo parecia parado. A cama estava parcialmente carbonizada, as paredes chamuscadas, e na janela, uma figura branca estava de costas, encarando a escuridão lá fora. Júlia congelou. "Precisa de ajuda?" perguntou. A voz trêmula. A figura não se mexeu. Ela acendeu a lanterna do celular. No instante em que a luz tocou a mulher, ela desapareceu diante dos olhos de Júlia, deixando apenas um gemido agudo ecoando na sala. Correndo até a enfermaria, Júlia contou tudo. O supervisor, um homem velho e cético, riu essa história. Da mulher que morreu no quarto 12 é mais velha que o hospital. Só serve para assustar estagiários. Mas quando foram juntos até o local, encontraram a janela aberta e uma marca de mãos queimadas na parede ao lado da cama. O supervisor empalideceu. Essa marca já tinha sido limpa. Nos dias seguintes, Júlia passou a ouvir o mesmo gemido, vindo de diferentes quartos, sempre no turno da madrugada. E então começou a sonhar com a mulher do quarto 12, pedindo para ser ouvida. "Eles me deixaram morrer. Me ajuda." No último plantão, ao sair da sala de descanso às 3 horas, Júlia viu luzes piscando no corredor. Quando chegou à porta do quarto 12, a figura branca estava lá novamente, desta vez encarando-a de frente. Os olhos eram negros como carvão, a boca aberta em um grito silencioso, e o corpo tremia como se ainda queimasse. A mulher apontou para uma placa caída no chão. Júlia a pegou. Era o antigo crachá de uma funcionária, doutora Lúcia Mendonça, supervisora da ala psiquiátrica, pesquisando nos arquivos. Júlia descobriu que a mulher que morreu queimada era justamente a médica responsável, trancada por pacientes revoltados que, em surto, a jogaram no quarto e incendiaram o colchão. Mas a versão oficial dizia que ela havia se suicidado naquela noite. Júlia voltou ao quarto 12 e deixou a placa sobre a cama queimada. "Você não foi esquecida", murmurou. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas quando ela se virou para sair, a figura branca ainda estava ali e sorriu pela primeira vez. Depois daquela noite, o quarto 12 ficou em paz, mas toda vez que falta luz no hospital, uma silhueta branca é vista na janela menos observando, como se ainda vigiasse os corredores do lugar onde foi esquecida. Quando os irmãos Henrique e Lucas herdaram uma casa de um tio-avô que nunca haviam conhecido, viram ali uma oportunidade de descanso. A casa ficava no topo de uma colina isolada, cercada por uma floresta densa. A vila mais próxima estava a 8 quilômetros, e o único caminho de acesso era de terra. Era o tipo de lugar que exalava silêncio, mas não paz. Desde a chegada, Lucas se sentiu estranho. O relógio de parede da entrada marcava 3h15, mesmo sem estar ligado. Um cheiro de mofo antigo se misturava ao aroma de cera queimada, e quadros nas paredes pareciam acompanhar com os olhos quem passava. Na segunda noite, Lucas acordou ao ouvir passos lentos no corredor. Achou que fosse Henrique indo ao banheiro. Mas quando saiu do quarto, o corredor estava vazio. Foi quando viu uma vela acesa no fim do corredor. Ao se aproximar, ela se apagou sozinha menos. E por um instante, ele jurava ter ouvido alguém sussurrar: "Não acorde o que dorme." No dia seguinte, Lucas contou a Henrique, que riu e disse: "Você está impressionado com a casa. Relaxa." Mas na noite seguinte, foi Henrique quem acordou, não pelos passos, mas por um som baixo, como alguém arranhando madeira com as unhas. Quando desceu à sala, viu todas as velas da estante acesas, embora ninguém as tivesse tocado, e acima, da lareira, o retrato do tio-avô que deixara a herança menos antes borrado pelo tempo, agora estava nítido, e os olhos pareciam vivos. Decidiram explorar o sótão na manhã seguinte. Encontraram caixas antigas com papéis, um diário e um espelho quebrado, coberto com um lençol preto. No diário, havia relatos do tio-avô sobre rituais de silêncio, ecos que não deveriam ser ouvidos e um aviso sublinhado:
Nunca fale o nome do silenciador. Ele vive no vazio entre os ecos. Naquela noite, Henrique sonhou com um homem, sem boca, com os olhos costurados, andando pelos corredores da casa com os pés descalços, arrastando correntes. Quando acordou, seu corpo estava coberto de arranhões finos, e um dos quadros da sala havia sido virado de cabeça para baixo. Já era tarde demais para ir embora. O carro não ligava, e o sinal de celular havia sumido. Na última noite, a casa parecia respirar, cada porta fazia barulho. As velas acendiam sozinhas, e então os dois irmãos ouviram batidas do lado de fora da porta principal. Mesmo sabendo que ninguém conseguiria subir a colina à noite, quando abriram, não havia ninguém. Apenas uma marca de pés descalços, molhados, indo em direção à sala. Lucas foi o primeiro a ser levado. Enquanto dormia, gritou tão alto que quebrou 2 copos na cozinha. Quando Henrique correu até o quarto, o irmão estava sumido, e o espelho do sótão havia sido restaurado, refletindo 2 homens sem rosto, de mãos dadas. Henrique tentou fugir, mas a casa mudava de forma. Os corredores se esticavam, as portas sumiam. Ele ficou preso. A última anotação, no diário que encontraram na cena dias depois, dizia: o silenciador agora tem 2, e a casa quer mais. Era para ser uma noite comum. Rafaela estava sozinha em casa, estudando para a prova da faculdade. Seus pais tinham viajado e voltariam apenas no domingo. Eram quase 2h50 da manhã quando ela decidiu parar, fechar o notebook e ir dormir. Mas, ao deitar na cama, o celular vibrou. Chamada de voz. Número desconhecido. Ela ignorou. Mas o telefone tocou novamente. E de novo, até que na 4ª tentativa, ela atendeu com raiva. Quem é? Silêncio, alô. Uma respiração arrastada respondeu. E depois uma voz rouca, quase infantil, sussurrou: olhe pela janela. Rafaela congelou. Ela se virou lentamente e puxou a cortina do quarto. Não havia nada. Apenas a rua deserta e um poste de luz piscando, achando que era trote. Trancou a porta do quarto, desligou o celular e se cobriu. Dormiu mal, mas nada aconteceu. Na noite seguinte, 3 horas da manhã, chamada do vídeo. E mero desconretido, curiosa e com medo, Rafaela atendeu. A tela mostrou uma imagem borrada, como se fosse uma câmera de segurança. Aos poucos, o foco revelou a sala de estar da própria casa. Ela reconheceu o sofá, o tapete vermelho, o quadro da parede. Só que algo estava errado. Alguém estava sentado no sofá. A pessoa menos, ou coisa menos, tinha a pele acinzentada, olhos completamente brancos, e sussurrava algo inaudível. Quando Rafaela se aproximou da escada para checar, seu celular caiu da mão. Correu de volta ao quarto e trancou a porta. Na manhã seguinte, a sala estava vazia, como se nada tivesse acontecido. Decidiu contar para sua amiga Ana, que veio dormir com ela na noite seguinte. Às 3 horas em ponto, o telefone tocou de novo. Ana atendeu. Do outro lado, a mesma figura, mas dessa vez falava claramente. Só ela pode ver. Só ela deve morrer. E então a ligação caiu. Rafaela ficou pálida. Ana tentou com vêncula sair da casa, mas a porta principal estava trancada por dentro, com a chave girada ao contrário, como se alguém do lado de fora tivesse trancado. Ana correu até a cozinha para tentar sair pela janela. Quando Rafaela foi atrás, viu sua amiga caída no chão, olhos abertos e sem pupilas, com o celular na mão, e na tela, uma foto dela mesma dormindo em seu quarto, tirada naquele exato momento. Rafaela gritou, correu de volta para o quarto e ligou para a polícia. A ligação caiu antes que pudesse explicar. Na última noite, às 3 horas, o telefone tocou mais uma vez. Dessa vez, Rafaela atendeu, mas o que viu não foi uma figura. Era ela mesma, olhando diretamente para a câmera. Essa, que com o rosto desfigurado, pele pálida, lábios costurados. E atrás dela, no vídeo, o fundo mostrava o quarto exato onde estava sentada agora. A Rafaela do vídeo se aproximou da câmera e sussurrou: já passou da hora de você desligar. Na manhã seguinte, os policiais entraram na casa e encontraram 2 celulares quebrados, uma jovem desmaiada no chão do quarto e um espelho manchado de sangue, com uma única palavra escrita, com o dedo conectada. Desde então, ninguém mais atendeu ligações às 3 horas na cidade. Quem atendeu? Nunca mais foi o mesmo.